Olá, estamos ao vivo. Prazer muito grande para a gente estar aqui nessa noite. Vamos dar um tempinho para o povo entrar. Nosso primeiro dança e papo com papo de líder. Vamos deixar o povo entrar. Marcamos 7 horas, né? Vamos ver quem está entrando. Pô, a galera está entrando. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Gregório, sou do Rio de Janeiro, sou líder da CIA Dança e Vida, aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, né? Sou secretário nacional da Rede Global de Artes. Um prazer trabalhar com os meus amigos na Rede Global de Artes. E há algum tempo Deus tem incomodado muito meu coração a respeito de liderança, né? E aí nós temos esse papo com dança e vida. E de vez em quando, dentro do papo com dança e vida, nós teremos o papo de líder. Papo de líder onde eu vou estar recebendo alguns amigos, alguns líderes do Brasil e do mundo de arte, para que a gente possa estar tendo um tempo de compartilhar um pouquinho aquilo que a gente tem feito, as direções que Deus tem dado para os nossos ministérios. Né? Eu já faço parte do Dança e Vida tem 20 anos, mas liderando eu devo estar uns 15 anos à frente do Dança e Vida. Então já passei por bastante coisa durante esses 15 anos como líder. E eu como líder, eu aprendi muito observando. Né? Eu sou muito observador, eu caminho junto com grandes líderes de arte no Brasil, então eu aprendo muito observando. E Deus tem incomodado meu coração para compartilhar um pouco daquilo que a gente vive. Tem tanto líder por aí precisando de ajuda, como eu preciso de ajuda, como eu tenho grandes líderes ao meu lado. Eu falei assim, eu vou disponibilizar uma ferramenta, né, através da mídia, através daqui do Instagram do Dança e Vida, para receber esses líderes que eu tenho o prazer de andar perto, de andar junto, para um tempo de bate-papo, um tempo para a gente estar compartilhando um pouquinho das nossas vivências, experiências, dos nossos desafios. Liderança é sempre feita de desafios. E essa noite eu vou estar recebendo um grande amigo meu. Eu não poderia fazer o primeiro bate-papo de líder com outra pessoa, né? Um grande amigo que tem caminhado junto comigo há muito tempo. É uma referência na minha vida. O ministério dele é uma referência na minha vida. Vou estar recebendo hoje o pastor Gustavo Rolim, de Praia Grande, CIA Tribos. Deixa eu ver se ele já está por aí para convidar ele, porque ficar aqui sozinho é muito chato. Deixa eu ver se o Guga já está por aqui, se ele está como... ele tá... Será que ele está como Tribos? Ele está como Tribos. Oh, vamos receber o pastor Gustavo Rolim, meu amigo, meu brother. Eles têm uma aliança. Fala, meu brother! Aê! Meu amigo, pastor Gustavo Rolim, CIA Tribos. Cara, que prazer, meu amigo. Prazer é meu. Que prazer. De verdade. Ter você aqui hoje. É um projeto que Deus tem incomodado há muito tempo no meu coração, de ter um canal que a gente possa bater um papo sobre liderança, né? Compartilhar um pouquinho das nossas experiências quanto líder. O Guga já, né, caminhando há tanto tempo. Quanto tempo tem a CIA Tribos, Guga? 16 anos, Tribos. 16 anos. Então, a gente está recebendo o pastor Guga. Eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho sobre a tribo, sobre ele. Fala aí, meu amigo. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Você sabe que eu gosto, estou à disposição. Já falei para a galera. Não tem segredo comigo. Tenho aí também a nossa amiga pastora Adriana Isabel Coimbra como exemplo. As mulheres fazem live com quem chamar. Então, quem sou eu na capa do Kisuko para ficar negando live? Pelo contrário, eu quero estar junto. Boa noite pro Grayson aí. Grayson é meu brother de várias caminhadas também. Bom, gente, eu sou o Guga, mais conhecido como Guga, né? Estou pastor da companhia e sou pastor há 3 anos apenas, né? Os meus pais, que são os líderes, os pastores líderes do ministério,
começaram o Tribos há 16 anos atrás, com a nossa família, com os discípulos mais próximos. É um ministério para-eclesiástico, hoje ele é um ministério interdenominacional, porque o tempo vai indo e vai entrando gente, vai trocando, a galera vai casando. Nós temos um enfoque muito forte em missões, em evangelismo, né? Mas o Tribos trabalha em duas áreas específicas, que é a área sociocultural, que é a nossa ONG, com os nossos projetos, que atendem no Brasil e fora, e a companhia, que serve tanto como evangelismo, como as duas áreas, né? Eu não gosto de falar que é uma área de evangelismo, as duas são, porque nós temos uma veia muito de rua, de gente, alternativa nesse sentido. E a companhia que trabalha no meio secular, nos festivais, também trabalha também nas praças, né? As coisas se fundem, mas os caminhos são esses. Hoje eu também, há 1 ano e meio, estou com a responsabilidade de ser facilitador, né? O facilitador geral da Regar Brasil. E há mais ou menos 4 dias, empossado, facilitador da Regar América Latina, sendo que os países, né, da América Latina, só os que falam espanhol, para quem não sabe, sobretudo na América Central, nós temos inúmeros países de colonização inglesa que falam o inglês. Então, eu cuido só dos países que falam línguas hispanas. Há 4 dias só. Que não é nenhum desafio, né, Duda? Já está no processo. Essa barba branca não é nada, é só, né? É só... Não, isso aqui é do casamento, não é nem do ministério. Falando isso que a Karina não está aqui. E temos bastante gente, aí a galera já entrou, tá entrando aí a Paty, Grayson, Lucas, Show. A Gisele, falando, tá até brincando aí, falando que 4 dias. Gente, vai ter novidades, em breve a Regar vai estar divulgando novidades por aí. Quem conhece hoje, o Vai Querido sabe que não é só para quem é chegando agora. O Vai Querido é eterno. É eterno, é geral, e assim, e o Vai Querido vai passando, né? Então, assim, se prepare que pode chegar o seu momento. Boa. Que faz parte de liderança. Claro. O PQ faz parte da liderança, né? Exatamente. Então, assim, é um prazer muito grande. Então, vamos começar, né? Nós abrimos para algumas perguntas. Vamos lá. E a galera fez várias perguntas. Vamos tentar fazer o máximo aqui possível, a gente trocar uma ideia sobre isso. Show. Né? Mas a primeira pergunta que eu faço para você, né? Você já falou aí da pastora Luciana, da pastora Adriana, da Isabel, né? Quais foram as suas referências de liderança no Brasil ou no mundo? Olha, assim, eu comecei em casa com os meus pais. Você conhece pessoalmente eles. Não dá para eu não citar, porque teve um momento da minha vida que meu pai era meu pai, meu pastor e meu patrão. Então, não tem como. O cara foi tudo. Minha mãe, a mesma coisa. Então, eles são a grande referência de liderança para mim. Formaram quem eu sou, formaram minha esposa, que não era minha esposa, a equipe que anda comigo, né? A gente conversava hoje que a gente está colhendo frutos de sementes que eles plantaram em nós, né? Que vai chegar o tempo das nossas sementes frutificarem, mas é tempo de colher os frutos que plantamos atrás, mas através da liderança deles. A pastora Adriana sempre foi um referencial para mim. Eu digo que não é todo mundo que eu chamo de mãe. Eu tenho mãe, tenho pai, então para eu ter alguém assim, nesse nível na minha vida, porque é uma pessoa que eu respeito, admiro muito. Eu tive um grande mestre que faleceu, que fez meu casamento, você conheceu o pastor Ivan. Eu tive muita gente que eu admirei, mas hoje eu caminho com o apóstolo Maurício Marques, tem sido meu líder, meu mentor, o cara que tem ouvido aí as minhas lamúrias, tem me direcionado, tem sido profeta na minha vida, e isso tem sido um tempo muito bom. Mas eu tenho muita gente legal que anda comigo, eu observo, eu aprendo, então todo mundo que entra na minha vida, eu faço dele, em algum momento, um exemplo para mim, um referencial, mesmo que seja de coisas que nós não devemos fazer. É verdade. Cara, e assim, a gente com essa vivência, a gente ficou muito tempo sendo liderado, então a gente acaba aprendendo muito. Verdade. Quando a gente se tornou líder, quando a gente fez esse processo, né, de se tornar líder, cara, a sua mãe é uma referência na minha vida monstruosa. Eu tive várias situações, né, que eu presenciei. Uma delas foi que, lembra, que a gente estava no Espírito Santo, vou ter que falar o lugar, né? Vai. Estava no Espírito Santo e o Dance Vida ficou na mão na hora de voltar para casa. Mano. E aí, cara,
quem nos rebocou lá, quem nos resgatou? Se a tribos. Verdade. Cara, e como aquela noite eu aprendi com a sua mãe tratando essa situação. Verdade, mano. Porque a gente já estava desesperado, sabendo como a gente ia voltar para casa. E eu tive ali uma aula de liderança com a sua mãe, sabe? Então ela é uma grande referência, a pastora Adriana, que a gente caminha super junto. Então, se duvidar, a pastora Adriana, antes dela terminar de falar uma frase, uma pregação, a gente já sabe a frase. Se for de 4 pilares, se for a Virgem se alegrará na dança, nós já sabemos. Se for Romanos 12, a gente já emenda. Sabemos. Já sabemos. E aí, essa galera que é uma referência na nossa vida. Então, assim, se você não conhece essa galera, busca conhecer essas equipes, busca conhecer esses líderes, a Isabel do Diante do Trono, a pastora Adriana e vários outros que caminham junto com a gente. Verdade. Amigo, você entende que liderança, para liderança a gente precisa ser chamado para isso? Olha, assim, eu não acredito num chamado específico, eu acredito em característica. Existem vários tipos de líder, né? Tem o líder, e aí vai com a personagem do líder, mas eu digo assim, existe um perfil, existe uma vocação para quem é líder, né? Assim, a pessoa, ela tem um carisma, seja ele pelo conhecimento, pelo ser extrovertido ou muitos introvertidos, mas essa vocação, para mim, ela tem que existir. Não acredito que todo mundo é líder. Acho que ser líder é treinável, mas não é para todo mundo. Entendeu? É treinável. A gente tem várias, mas não é para todo mundo. Eu não diria um chamado, porque eu tenho atribuído muito a palavra chamado a fazer a vontade de Deus. Então, se Deus quer alguém como líder, ele vai ser, que seja um mês, que seja um dia, que sejam 2. Né? Muitos aqui já lideraram a equipe em algum momento. Mas eu acredito que existe... É como professor. Muita gente pode ensinar, mas eu sei que tem gente que tem uma vocação, tem um dom para o ensino. E isso é notório. Entendi. E assim, quais são as características? Até botaram aqui, né, uma das perguntas. Já que um líder pode ser treinado, já que um líder uma pessoa pode se desenvolver e se tornar líder, quais são as principais características da sua visão para uma pessoa ser líder? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro que líder tem que gostar de gente. Porque liderança não é você fazer tudo. É você tirar tudo daqueles que estão com você. Então, quando eu comecei a liderar de verdade, que eu tenho menos tempo de liderança à frente do ministério do que todo mundo, que fazem 3 anos. Porque eu era um co-líder no meu ministério. Né? Quando os meus pais, meu pai tem o AVC, tem que ficar em recuperação e minha mãe junto, eu assumi a bucha. Então, eu comecei a perceber neles como eles se anulavam para que nós pudéssemos crescer. Só um abraço aqui para o Bispo John, que está na live. Abraço, meu brother. Acabou de entrar. Então, assim, líder, ele tem que saber tirar o máximo de quem está com ele. Não é o cara que faz tudo. Né? Ele tem que se arriscar, ele tem que se meter a aprender coisas novas, mas o grande lance do líder é ele tirar o melhor do seu liderado. A grande característica é conhecer pessoas. Para mim, essa é a principal. Você tem que conhecer gente, saber os tinos, sabe? Conhecer o liderado na expressão. Você sabe quando está mal, você pergunta se está mal, se está tudo bem. Não importa a resposta dele, você já sabe a verdade. Então, para mim, o líder ele tem que ter isso. A segunda coisa, para mim, é uma grande característica de um líder, ele tem que ser ensinável. O líder não sabe tudo, cara, e ele tem que aprender com todo mundo que passa na vida dele e com quem está com ele. Como eu melhorei minha liderança quando eu comecei a ouvir os meus liderados, cara. Você entendeu? O liderado fala assim, porque a gente acha que tem que ser o super-homem, aí o liderado vira e fala assim, pô, faz isso. Não, 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 não. Às vezes não é nem contra a pessoa, às vezes você fala assim, não, a ideia tem que vir de mim, eu preciso resolver, eu preciso, né? E eu não gosto muito de clichê, apesar de ter gestão de pessoas, né, como escreveram aqui e tal, mas eu acho que o grande gerenciamento é o relacionamento com quem anda com você. Você entendeu? Você tem que se relacionar, você tem que conhecer, por isso que eu digo, gostar de gente e ser ensinável. Se a gente, eu tenho um foco aqui disso,
Eu estava no Espírito Santo, falando bem do Espírito Santo aí, lá na Missão Praia da Costa, o pastor Simon Araújo é um dos caras que, de olhar, eu aprendi com ele. E eu estava num evento, que eu fui lá ajudar ele e tal, e aí a gente estava na porta da igreja, ele tinha ficado uns 20 minutos explicando para o irmão como tinha que colocar a placa. Aí o irmão, no final, virou e falou assim, não, pastor, eu tenho uma ideia melhor. E falou a mesma coisa que ele. Na hora, mano, eu já fiquei bravo, eu já ia virar pro cara e falar assim, ô, sem noção. Aí ele virou pro cara e falou assim, grande ideia, então faz do seu jeito. Bum! Aquilo abriu minha mente. O cara foi o maior líder possível. Ele conseguiu atingir o objetivo, ganhou o cara para ele e não abraçou ofensa, não teve vaidade. Entendeu? Então, essa característica Verdade. que eu busco muito. Às vezes, você fala uma coisa e alguém vira e fala a mesma coisa, a gente, pô, acabei de falar isso. Não, mano, seja humano. Pô, legal. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que você faria? Você entendeu? O líder não é super-homem. Esquece isso. E outra coisa, né? E líder não é chefe, né, cara? Eu acho que a grande característica hoje de liderança é de não ser chefe. A gente não está aqui para mandar ninguém, a gente está aqui para influenciar. E como é que a gente vai influenciar a pessoa? Através de relacionamento, não dá. Não adianta você querer influenciar a sua equipe e ser um líder distante, e ser um líder que não participa do dia a dia das pessoas. E a gente tem uma grande característica, Duda, que eu percebo tanto no Dança e Vida quanto no Tribos. A gente acaba liderando pessoas que têm toda a capacidade do mundo de ser líderes. Que é um desafio maior ainda. Eu imagino para você, você enviou um casal, né? A Tati, né? E o Fábio. E o Fabinho lá no México. Então, assim, você lidera líderes. Então, assim, você acaba tendo que incentivar outros a romper os seus desafios, até mesmo para ser líderes, né? Você sabe que quando eu assumi a equipe, os que estavam, eu disse assim, hoje Deus não me tornou líder de vocês, Ele me tornou líder de líderes. Então o grande lance de você liderar pessoas que têm esse talento é você entender que eles vão ter uma voz com uma opinião e com uma carga, né? Assim como a sua. Mas eles não têm um poder de decisão e nem responsabilidade. Porque foi isso que eu notei quando eu me tornei líder. Quando eu me tornei líder, o pastor, que era nosso pastor, virou e falou assim, agora você vai ser líder, você nunca foi. Eu, tomei um choque. Por quê? Porque não tinha ninguém para eu dormir de noite e saber que alguém ia pensar na decisão. Se eu não decidisse, se eu não resolvesse, se eu não tomasse a frente, aquilo ali não ia acontecer. E aqui não cabe os liderados. Estou falando de decisão. Então, quando isso começou a ser minha responsabilidade, que eu comecei a ter essa dimensão realmente do que a gente está falando, de que mesmo que eu tenha um líder na minha equipe e ele tenha uma voz forte, eu tenho que entender que no final do dia, a bucha é minha. Se eu pegar... A responsabilidade maior acaba sendo nossa. Se eu acato por um lado, facilita, porque a gente tem pessoas super capacitadas, pessoas super com entendimento, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade maior por esse fato de a gente estar gerenciando outros líderes, né? E ao mesmo tempo a gente não sendo chefe, sendo líder. Porque o chefe, ele manda, o líder é seguido. Então, eu aprendi com os meus pais uma liderança por exemplo. Então, tudo que os meus pais pediam para a gente fazer, eles davam exemplo para nós. Mesmo em áreas que eles não tinham expertise e eram nossas, existia um caminhar do lado. Sabe? Então, assim, eu aprendi... E olha, quero que vocês entendam uma coisa, existem vários tipos de liderança, né? Tem gente que é mais maternal, tem gente que é paternal, tem gente que é aglutinadora, tem gente que é mais difusora, que divide, né? Tem gente que é mais centralizadora. Isso são características. Então, eu tive 2 líderes que eram diferentes, mas que juntos se completavam. Eu olhava para os 2 e ficava, uau, como extrair o melhor de cada um e ser essa pessoa que vai levar isso adiante. Então, você conhece minha mãe, uma pessoa extremamente firme, uma pessoa profeta que chega, que dá palavra,
sabe assim, e o meu pai, pastor, pai, relaxa, vai dar tudo certo, vem comer aqui, dorme na minha casa, mora aqui com a gente. Ele era esse cara. Então eu ficava assim, mano, e agora? E aí uma característica como líder que me ajudou muito nesse sentido foram as escolhas. O líder, ele tem que ter discernimento do Espírito Santo para fazer escolhas. Desde quem você vai casar, de quem você vai se relacionar, até as escolhas do ministério, de investimento, de até coreográfica, direcionamentos mesmo. Porque a galera acha que liderar é você deixar o barco correr e ficar segurando o leme. Não. Você tem que saber qual é a direção do vento, se vai chover, se você vai abrir a vela, se você vai andar de motor. Esse é o barco que a gente conduz, né? A gente não está em todos os lugares do barco, mas a gente precisa saber todas as funções. Porque se alguém do barco deixar de fazer, a responsabilidade é do líder, não adianta. Exatamente, exatamente. No frigir dos ovos, a conta é nossa. É o que eu sempre falo. Com certeza. Eu falo para eles, vocês podem me ajudar e serem proativos em tudo. E eu dou liberdade de nem me meter. Mas o que acontece? Eu não é só um sistema de cobrança, mas é um sistema de acompanhamento, como a gente está falando. E aí, o errar do liderado, a princípio, é um aprendizado. O reproduzir o erro já é conta minha. Eu dei para ele fazer. Bom, não deu certo. Ok. Aonde não deu certo? Eu tenho que sentar, ajustar e caminhar junto. Se ele erra de novo, na mesma coisa, talvez o ajuste que eu fiz foi errado, ou é algo crônico que eu preciso enxergar que eu não vi a dimensão daquilo, né? Então, isso também tem a ver com sensibilidade e discernimento. Verdade. E assim, uma coisa que eu também vejo muito importante, queria que você comentasse, em relação ao líder saber o objetivo claro daquilo que ele está fazendo, os objetivos. Quero até perguntar quais são os sonhos que o líder precisa ter, objetivos e sonhos. Verdade. Certo? Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. E esse caminho, o caminho a gente não sabe, pelo menos o lugar onde a gente quer chegar, a gente precisa saber, guiado pelo Espírito Santo, tendo todo esse tempo de oração, de busca, mas a gente precisa mostrar para a nossa equipe esse objetivo. Como é que... Você sabe que você fez essa pergunta, ela é muito pertinente no tempo que a gente vive, porque eu disse uma coisa hoje numa reunião que eu tive, a gente vai ter uma reunião também depois, que eu sinto que Deus está trazendo novo, porém não inédito. Coisas novas sobre fundamentos que Deus já lançou sobre a nossa equipe, mas não inédito no sentido de que não inventamos a roda. Calma, vai ser um formato diferente dentro da mesma essência. Então, o que eu tenho colocado para eles, e foi uma palavra que eu dei assim que eu assumi, foi Josué 24. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o contexto desse versículo é o seguinte, Josué assume, já estava lá adiantado na sua liderança, já tinha atravessado, tinha passado por várias coisas. No capítulo 24 do livro de Josué, ele diz assim, vocês conhecem o Deus dos pais de vocês e conhecem o Deus de Israel a qual servimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele chegou para os liderados dele e disse assim, eu não vou forçar ninguém a fazer nada. Eu já dei o exemplo, vocês conhecem Deus e conhecem a história do passado de vocês. O que eu posso fazer? Minha casa, vamos continuar aqui. Quem quiser vir, vamos junto. Então eu disse isso, foi a minha primeira palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sou pai e mãe de vocês, eu sou líder de vocês, sou um grande amigo, tamo junto, mas não espere aqui limpar bumbumzinho e dar mamadeira, que esse tempo já passou. Tô falando da minha equipe. Estabelecemos alvos. Nosso alvo hoje, na direção que Deus deu, num formato grande. Continuamos em missão, atender o maior número de países da Terra possível. Temos um alvo de treinar o máximo de pessoas possíveis, direto e indiretamente, até nos próximos 5 anos, que é a nossa grande meta. E é um sonho que eu tenho, hoje está sendo realizado pelo Fábio e pela Tati, mas isso é um sonho que eu tenho para a equipe, que é passarmos 6 meses fora do Brasil.
termos um tempo vivendo, como nós somos de tempo integral, nós vamos viver 6 meses em outro país. Eu não sei o continente, Deus não me mostrou, se é o México, se é os Estados Unidos, se é a Argentina. Esse direcionamento eu tenho buscado de Deus. Mas, como eu proporcionamos para o Fábio Patati, eles estão 1 ano e meio lá. Olha o tipo de vivência que eles têm. Eles estão liderando outra equipe, com outra estrutura. Eles estão hoje, falam espanhol fluente. Então, eu tenho 2 liderados discípulos que são potencializados ao máximo. Eu posso deixar uma equipe inteira na mão deles. Não tenho preocupação. Quase em qualquer um do tribo, amigo. Em qualquer um do tribo. Então, se soltar a Roberta sozinho, ela resolve. Mas você sabe que eu fiz essa pergunta antes da pandemia para eles. Eu sentei na mesa, estava com outros líderes, amigos meus do Sorrindo lá, e falei assim para ele. E disse assim, se você parar hoje, aconteceu alguma coisa com você, quem continua o seu legado? Quem segue o seu ministério? Antes de me responder, ele virou e falou assim, e você? A minha esposa virou e falou assim, se eu não tiver que ficar por ele, como minha sogra ficou pelo meu sogro, eu continuo. Aí a Roberta levantou a mão e disse, eu continuo, que é quem estava na mesa. Então, é isso que eu tenho entendido. Eles têm que entender do ministério tanto como se eu não estivesse aqui. Ainda que hoje eu estou tomando decisão. Eu fiz a mesma coisa. No início da pandemia, eu sentei e falei assim, se o Alan hoje pega e sai do Dance Vida, vocês dependem do Alan para fazer o seu ministério? O seu ministério depende do Alan? Isso aí. Né? E eu falei assim, o Dance Vida é do Alan? O Dance Vida não é do Alan. Isso aí. O Dance Vida é de cada um de nós. É isso aí. Então, essa responsabilidade a gente precisa. Galera, entenda o seguinte, o Guga participa de um ministério integral, uma companhia integral, e já sabe muito bem o que é diferente da realidade de alguns ministérios de igreja. Sim. Né? Primeiro, a gente precisa entender assim, o que Deus quer para a sua equipe. Né? O que Deus quer para a sua equipe não é a mesma coisa que Deus chamou o Guga e a Cia Tribos para fazer. Então, assim, hoje a realidade nossa como companhia, como equipe, a galera que está participando já tem muito claramente saber o que quer fazer. Não está aqui de brincadeira, né? E não estou dizendo que a galera... Não estou dizendo que assim, a galera que está no ministério está querendo brincadeira, não é isso. Mas o compromisso, eu não fico no Dance Vida, e com certeza o Guga não fica, toda hora lembrando por que a gente está aqui. Não, isso é uma coisa muito clara, esse é o objetivo daquilo que Deus nos chamou, aonde a gente quer chegar. Então, o trabalho que a gente vai ter para chegar lá é muito claro para todo mundo. Ok? Só vou falar aqui que a Paula, dos Estados Unidos, colocou aqui, vem para Tampa, na Flórida. A Paula sabe que não é só um sonho. Quem me conhece sabe que eu não aprendi com meu pai isso. Alguém chegar e falar assim, pô, tribo, vocês não querem fazer isso? A gente fala assim, meu irmão, você está na roça. A gente resolve dar um jeito de chegar. A Paula sabe que Tampa é um lugar que está no nosso coração. E eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui, nessa live, dando coisas inéditas aqui, furos de reportagem. Mas a gente viu já até base lá. Casas para alugar, base, como a gente ia fazer o sustento. Nós tivemos uma reunião preliminar para vislumbrar como seria a nossa vida se no caso fosse lá. Né? Então não é um sonho só, a gente também caminha dentro do tempo de Deus, mas eu vou analisando onde eu estou. Né? O Fábio e a Tati me ligam, toda hora eles falam, olha, o endereço que a gente está, cabe todo mundo, o pastor daqui chora. Então eu digo assim, a gente não tá, eu não estou falando assim, é um sonho, eu durmo, sonho, não. Eu acordo e sonho. Eu não sonho dormindo, eu estou sonhando acordado. O que eu quero dizer com isso? Que o que Deus colocou no meu coração, eu tenho orado. Existe um tempo. Né? Hoje eu tenho um casal fora. Hoje eu tenho a responsabilidade. Eu tenho que cuidar das coisas aqui no Brasil. Deus tem me entregue o Brasil nesse tempo. Eu não posso, agora acabou. Né? E no tempo que ele fizer, eu vou ter sucessores para o que eu faço aqui, a ponto de não precisar de mim. Líder, você é bom quando sua equipe anda sem você estar junto. Porque daí você só agrega valor, você não vira aquele peso. Verdade. Essa frase é fundamental, porque... E outra, a gente se sente bem, né, Guga?
Que a gente está cumprindo aquilo que Deus nos chamou, fazer discípulo, sabe? Não criar aquela dependência do líder, né? Assim, isso eu aprendi muito com as Ciatripas, né? De todo mundo fazer tudo, todo mundo prega, todo mundo dá oficina, isso, eu aprendi isso com vocês. Uma das perguntas que fizeram aqui como é que a gente vê hoje essa nova geração de liderados no Brasil? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Falando de arte, eu acredito que nós estamos vivendo num tempo de muitas pessoas talentosas. Muita gente boa. Muita gente que, sabe, mas muita gente que precisa se aprofundar no caminho da fé. Eu vejo que nós somos uma geração, essa geração que está vindo agora tem um potencial que a nossa não tinha. Nós tínhamos o potencial de fazer, e eu creio que a gente até rompeu e está fazendo hoje o que a gente nem imaginou lá atrás. Nós estamos vivendo... A gente tinha muita vontade, Isso. Eles hoje têm muito talento. E muita informação. Pensa que quando eu comecei a dançar, eu tinha 12 anos, eu tinha que assistir fita do Michael Jackson e cassete. Não estou falando que eu sou velho, eu estou falando que em 10 anos esse boom de internet, de mídia, trouxe para eles coisas que nós não tínhamos. Nós não tínhamos como fazer aula com uma pessoa que era tecnicamente boa e crente, como nós temos Luciana Pinheiro, Síria Cordeiro, Isabel Coimbra, Kátia Marim, Grayson Machado. A gente não tinha isso. Não tinha pessoa. Nós estávamos nos formando para nos tornarmos esses professores, para que essa geração tivesse. De repente veio as redes sociais, a mídia, boom, destruiu isso, acelerou o processo. Então, o que acontece? Eu acredito que é uma geração com muito potencial, uma geração muito talentosa, mas a gente precisa trabalhar um aprofundamento na palavra, em visão. Por quê? Porque eu mesmo, você sabe, nossas equipes compartilham disso, vocês com o DNA disso muito maior que o nosso, nós perdemos muita gente para o mundo, no sentido de serem tão bons que o mundo veio buscar, que você vê a falta de profundidade. Porque não foi uma questão de discipulado, porque eu e você fomos discipulados junto com eles. Foi uma questão de escolha. Escolha. Eles escolheram. Escolha. Então, o que eu acredito é que se a gente fundamenta essa geração que está chegando agora, nós vamos conseguir ter coisas que nós não tínhamos no nosso tempo. Que é você ter uma companhia profissional cristã para enviar o seu talento. Entendeu? É você... E que pode chegar muito mais longe da onde a gente já chegou. E a Roberta fala uma frase que eu gosto muito, ela fala, cadê os poucos que eu posso contar no dedo que são chamados para estar lá fora e não se corromperam? Esse é o grande lance. Então, fundamentar para mim é o que essa geração precisa agora. Os caras são talentosos, têm um nível de informação absurdo, vivem numa geração onde tem uma liberdade que nós não tínhamos. A gente, para dançar no culto, tinha todo um processo. Hoje, a igreja que não tem dança no culto, ou o pastor é muito tradicional, ou não tem nada certo ali dentro das pessoas. É verdade, porque é uma coisa corriqueira. Só aqui que apagou minha luz, eu já volto, peraí. É que aqui é touchscreen. Quebrou o interruptor, gente, aí vira touch. Pronto aqui. E é uma galera muito capacitada, como você falou, mas precisa ainda, assim, é capacitada tecnicamente, mas na palavra e na parte que... Eu nem falo que é uma parte principal, sim, mas assim, no estudo da palavra, no discipulado, a galera ainda está deixando a desejar. Seria isso? Seria exatamente isso. O que eu penso é que, assim, primeiro, eu tenho feito forçado a barra com uma nomenclatura. A gente tem falado, quando a Regar escreveu o livro, apesar quem quiser comprar aí já falando, arte no contexto cristão, quando nós chegamos nesse tema, nesse título, foi porque nós sentamos para conversar quem nós éramos. Artistas cristãos, dançarinos de Jesus, gospel. Nós não tínhamos uma definição como eu tenho colocado, que é cristão artista.
é um trocadilho que eu faço. Eu entendo que o artista cristão quer dizer a mesma coisa. Mas eu faço esse trocadilho de propósito para que nós possamos entender que primeiro eu sou, depois eu faço. Cristão é quem eu sou. Artista é meu emprego, minha carreira, minha vocação, meu dom, meu talento. Eu sou um cristão, depois eu sou médico. Eu sou um cristão, porque não tem médico cristão. Ninguém, o bisturi não é de Josué. Ó, o bisturi ungido pelo Moisés. Né? Não tem o foetê de Miriam. Não tem isso. Dança é dança, medicina é medicina, arte é arte. Porém, eu sou um cristão. Então, não tem como o que eu faço não expressar quem eu sou. A arte pede isso. E os princípios em qualquer profissão, em qualquer lugar. Acabou. Porque princípio não muda para ninguém. Perfeito. Não é porque eu sou artista que eu vou deixar de ter princípios. Eu acho que é isso que a gente precisa. Princípio é primordial. Acho que é isso que a gente precisa. Tirar esse milindre um pouco do artista, apesar dele ter uma característica cientificamente comprovada mais sensível, porque a área do cérebro que é atingida é uma área criativa. Não estou mexendo nessa parte que eu acredito e vou afirmar que foi Deus que criou dessa forma. Mas quando o princípio de Deus ele baliza a minha vida, muitas desses excessos, eles acabam. Os mimimis acabam, o não vou fazer acaba, porque eu não estou aqui para minha arte ser para eu ser servido. Eu tenho minha arte para servir. Então eu sou um cristão artista. Eu sou um servo com um talento, com uma vocação. O primeiro artista da Bíblia, outra palavra que se a pastora Adriana pregar a gente completa, Bezalel e Aholiabe, eles foram ungidos para aquilo. E os caras, eu fico aqui imaginando, Deus ungiu, Deus capacitou eles, então os caras não tinham nem como não fazer do jeito de Deus. Imagina, só tinha uma forma de fazer a coisa. Então nós, quando somos ungidos, não só o talento e o dom, quando nós recebemos Jesus e somos ungidos para isso, então nós só temos um jeito de fazer, o jeito de Deus. E o jeito de Deus não é o jeito do homem, não é o jeito da denominação, não é o jeito da rede, não é o jeito da doutrina. É o jeito de Deus. É o chamado, a vocação para cada um. Entendeu? Para a gente não querer criar uma caixinha em volta disso. Ah, então o ungido só faz desse jeito. Irmão, abre sua cabeça. Ó, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu fui à feira, eu gosto muito de ir à feira. Depois que eu sempre fui à feira com meu pai, foi uma coisa que eu aprendi com ele. E quando eu comecei a viajar para fora do Brasil, ele disse para mim, você quando voltar, você precisa ter alguma coisa que você sinta na sua terra. Então tem duas coisas que eu gosto de fazer. Dirigir, porque geralmente quando a gente está viajando fora, alguém dirige para você, você está no transporte, táxi, ônibus, que seja. Eu gosto de dirigir, eu me sinto em casa, eu me sinto de novo em casa. E eu gosto de ir à feira, eu acho a feira a coisa mais brasileira que tem. E hoje tinha um cara crente, aqueles caras que se pintam de prateado. Ele estava todo pintado, ele era um surfista, aqueles que fazem estátua viva, e o que estava tocando era um louvor. Aí eu fui dar uma grana para ele, que é o trampo do cara, ele virou, Deus abençoe, glória a Deus. Aí veio na minha mente na hora, esse cara é um cristão artista. Ele está fazendo uma arte cristã. Ele está na feira, onde passa todo mundo, ganhando o dinheirinho dele, que é o trabalho dele, mas enquanto ele está ali, o louvor está comendo solto, ele está falando glória a Deus, ele está abençoando pessoas. Cara, foi uma cena fantástica. Eu até falei para a Karina que semana que vem eu vou gravar o cara e vou postar. Porque foi muito louco. O cara está lá ganhando dinheiro, depois ele fala, Deus abençoe, glória a Deus, Jesus te ama. E o louvor comendo solto, e ele lá. Aí a pessoa joga moeda, ele... Aí, mano, é isso. Nós estamos inventando muita moda e o cara é simples. Entendeu? O cara é simples. Não, e a gente normalmente, a gente quer dificultar muito, criar muitas coisas, quando a coisa assim é muito simples. Né? Verdade. É a mesma coisa quando um líder coloca um peso muito grande em cima de um liderado. Porque pode ser simples. Pode ser simples. Eu acho assim, se você ensina aquilo que a palavra diz, cara, a sua liderança é simples. A verdade é assim. Você prepara o seu liderado. Muitas vezes eles não acreditam. Eu falo para eles sempre assim,
Quem que vai pregar? Olha, gente, a partir da próxima agenda, eu falei isso logo que eu assumi, a partir da próxima agenda, não vou pregar mais todos os cultos, porque eu pregava 3, 4, 5 cultos, né? E aí eu falei assim, ó, não vou mais pregar, porque vocês têm palavra. Aí eu falei, então eu vou avisar na hora, estejam prontos. Aí todo mundo, não tem coragem. Até um dia que a gente tinha a gente foi para um culto, para uma ministração, foi em Vespasiano, em Minas Gerais, e a gente ia dançar, depois da dança ia ter a mensagem. Aí nós colocamos o figurino, no caminho até o púlpito, até o altar, eu cheguei no ouvido da Rebeca e disse assim, ó, quando acabar a dança, quem prega é você. Aí ela ficou sem ar, dançou, e não pode errar a dança. Aí, não pode errar a dança que vem antes. Mano, aí ela pregou, e quando a galera viu aquilo, tipo assim, mano, o cara tá maluco, o que ele disse, ele vai fazer. Então, o que acontece com a minha equipe? Tá todo mundo pronto. Tá todo mundo pronto. E eu já pedi para liderado que achou que não ia fazer, e na hora tentou me lindrar. Não, mas eu não sei, eu consigo. Não, você consegue, nós estamos todo mundo aqui, vai lá. Eita. E nego deu não, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque assim, hoje em dia, tem líder que quer dominar tudo. O ministério trabalha para ele. Entendeu? São os empregados. Não vou nem dizer, vamos ficar quieto de algumas coisas, né? Para a gente poder continuar sendo essa referência no Brasil. Sem aleluia. bola dividida. E assim, esse Vai Querida, que é fundamental, assim, com a minha equipe, eu né, adoraria ter essa ousadia, porque eu acho que eles me matariam, mas eles estão começando a entender assim também, porque de vez em quando eu falo, ó, querida, é com você hoje, e não tem mais, porque assim, tem que estar preparado o tempo todo. Porque eu falo assim, ontem mesmo a gente estava conversando no nosso discipulado, eu falei assim, gente, a gente precisa se capacitar, porque pode chegar uma hora, né, que o Alan não vai estar lá, que a Camila não vai estar lá, que o Guilherme não vai estar lá. E aí você vai falar que não, espera um pouquinho aí, que para pregar para você eu tenho que ir ali chamar o meu líder. Então, assim, a preparação é para todo mundo, não é só para o líder. Mas aí eu te faço uma pergunta, o preço... o líder paga um preço maior? Foi uma das perguntas que fizeram na enquete que a gente colocou lá, perguntando se o líder paga um preço maior. Eu já sei a resposta, mas vou deixar você responder. Tiago 3:1 diz assim, o mestre, aquele que ensina, sempre é mais cobrado. A Bíblia diz isso. Então, nós somos mais cobrados biblicamente. Tiago 3, versículo 1 diz, o mestre, aquele que ensina, ou o líder em algumas versões, é o mais cobrado. Então, esse preço que a gente paga mais, ele é tudo isso que a gente tem dito, da responsabilidade, não tem como, cara, por mais que você divida com o seu líder, se você está sendo liderado por ele e confia, você dorme. Entendeu? Você dorme de noite, de manhã você acorda e fala assim, que dança a gente vai fazer hoje? O que a gente faz na rua? Qual é o uniforme? Você entendeu? Então... essa questão é muito maior o preço. Agora, o que eu acredito, que a gente inclusive ouviu muito isso da pastora Adriana, todo artista é um sacerdote, mas todo cristão é um sacerdote. Isso é bíblico. Nós somos o sacerdócio de todos os santos. Depois que Jesus cumpriu na cruz, o sumo sacerdote cumpriu o sacrifício eterno que não precisa mais ser feito, todos somos sacerdotes. Então, todo mundo precisa entender que a nossa cobrança é de um obreiro, não de um obreiro, mas de um sacerdote. Isso é outra palavra, isso é outra live. Porém, o líder que é colocado nessa posição, a ele é uma carga maior, é uma responsabilidade. Né? O liderado dirige uma moto, o líder dirige um ônibus. Pronto, porque ele está carregando pessoas. O liderado está sozinho, no máximo ele está com mais um. O líder, ele dirige um ônibus, ou seja, ele está carregando uma galera. O preço, a responsabilidade é muito maior. Verdade, verdade. E esse Vai Querida, eu acho que assim, serve muito para a galera aprender. Eu aprendi também assim, né? Nessa, não se prepara não, também fui vários anos sendo vice-líder, né? Não é que vice-líder não faz nada, mas a responsabilidade maior é do líder. Isso aí. Então você acaba descansando. Muito. Você acaba descansando.
E da noite para o dia você vira líder num piscar de olhos. Então você desse precisa jeito. se capacitar. E o Vai Querida comigo aconteceu assim. Estava lá no Festival Rema. Vamos lá, vamos lá. Oficina de liderança com a Adriana Pinheiro. Ela, eu não consigo dar essa oficina. Vai lá, querido, e dá a oficina. Parece que o tempo para, né? Nascer e fala, que isso, pastor? Ela, não, vai lá, eu te empresto o meu laptop. Ela, como se o laptop fosse a solução, né? Então, assim, gente, o Vai Querida, que a gente brinca tanto, né? Que daqui a pouco vai virar uma camisa, esse hashtag Vai Querida. Esperes e verás, rapidinho a Regar vai fazer essa camisa. Mas, cara, você precisa se capacitar. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar usando nossa liderança como bengala, não. Não. Você precisa ter intimidade, aprender, crescer em conhecimento com o Senhor. Guga, me fizeram uma pergunta se você podia dar algumas dicas de atividades e tarefas, como vocês estão vivendo nessa época de pandemia. Bom, seguinte, vou falar como é que a gente tem feito. Primeiro, eu tenho deixado claro para todo mundo que tudo que eu tenho feito externo é para que as pessoas, para que depois que acabe a pandemia, a gente continue. Então, foi o primeiro padrão que eu coloquei. Nós tivemos uma reunião e aí nós já estávamos com vários projetos para fazer coisas na internet e todo mundo sabe que não dava tempo, não dá, sempre não dava. E aí nós fomos confinados, então deu. Então, a gente já tinha desejos de muitas coisas. E aí, a ideia foi, olha, então, tudo que nós fizermos tem que ser tendo continuidade. Inclusive, isso vai lançar, hoje eu tenho outra aula minha, o Dance Tutorial que a gente tem feito, que é um 8 e um 4. Hoje, 10h30, a gente lança mais um, toda terça e quinta. E, internamente, eu tenho feito o seguinte, como nós somos uma equipe integral, nós nos reunimos 4 vezes por semana. Segundas, quartas, sextas e domingos. Porque mesmo que domingo, ainda mais agora em casa, cada um pega o culto. Eu tenho 2 filhas de pastor na minha equipe, né? Filhas de pastora, a Rebeca, a mãe dela é pastora, a Ingra, os pais são pastores. Eu quero assistir o culto da sua igreja, tá tudo certo. Mas nós também temos nossas reuniões. Então, eu tenho uma devocional, essa devocional de segunda-feira, a gente faz uma coisa que sempre aconteceu desde a época do meu pai, a gente sorteia. Então, quando a gente estava pessoalmente se encontrando, eu sorteava na hora. Hoje eu sorteio, tipo, é segunda-feira, então aí eu dei a palavra hoje, eu já sorteio a pessoa da segunda que vem. Então a pessoa tem uma semana para respirar e preparar. É uma devocional, não é uma pregação, é um compartilhar. Então tem gente que fala 10 minutos e a gente fala 1 hora. Ok. Na metade da semana, a gente tem um discipulado de um livro que a gente está estudando, chamado Liberte-se de Si Mesmo. O Tribo sempre trabalhou com literatura, um livro de discipulado, então a gente tem algumas listas, né? Uma lista de livros. Senda do Calvário, Liberte-se de Si Mesmo, Os Segredos Eternos do Apóstolo Maurício é muito bom. Tem vários livros que a gente trabalha. Como é que é? Que fala de quebrantamento, que é do Otmani, é um livro maravilhoso. Eu vou lembrar o nome até o final, eu falo. Então, a gente tem uma série de livros que a gente já estuda há muitos anos. Então, a gente estudou O Temor do Senhor, do John Bevere, que é outro cara que eu tenho como referência internacional, né, de pregador, de líder, o cara é fera. Então, a gente, de quarta-feira, estuda um livro. A gente está terminando um livro agora. E de sexta, o que eu fiz na quarentena para não ficar chatão? Eu fiz um quiz. Então, a gente estuda um livro da Bíblia durante a semana. Essa semana, a gente está estudando Ageu. São livros que têm até 10 capítulos. Nós estamos no Velho Testamento. E aí, a gente, na sexta, eu também fiz um rodízio para quem vai fazer as perguntas. Porque com isso eu ensino a pessoa a estudar para perguntar, ou seja, preparar um líder, e também preparo todo mundo ensinando a palavra, todo mundo estudando, porque tem perguntas diversas sobre o livro, né? São curiosidades, onde nasceu, pai de quem, veio de onde, quantas pessoas, que lugar que ele morava, qual é o ano que isso aconteceu em Israel e tal, no caso que a gente tem estudado. Então, toda sexta é um quiz que a gente faz. E domingo é palavra, né? Domingo é um culto mesmo, que geralmente sou eu que ministro a palavra, porque eu tenho separado um tempo, um dos dias, para que eu
também como líder, até para que nós possamos, dentro da palavra, estabelecer a identidade, a visão, né? Então, como líder, eu preciso também ter aquele dia que eles vão sentar e ouvir. Como eu tenho. Já tem gente aí pedindo para participar do quiz, ó. Ó, a Paula, mas ó, a gente faz um quiz com a Paulinha, que ela faz, chama Quarentena. Depois vocês entram lá no Facebook, aí é conhecimentos gerais, é muito legal. E outro dela vale dinheiro. Eu já ganhei R$ 150. Olha! Mano. Tá... Tinha que ganhar em dólar, Guga. Tinha que ganhar em dólar. Mas tá valendo. Do jeito que eu tô aqui, pai, o que vier, eu jamais lançarei fora. Então, assim, a gente tem feito essa coisa. E aí, como a gente tem um contato diário, então eu mando estudos que eu tô vendo, eles me mandam, pregadores diferentes, a gente conversa. Eu tenho, de vez em quando, né? Como a gente está em quarentena, mas eu tenho que sair, eu tenho meu pai que precisa de mim, minha mãe que precisa de mim, fazer compra e tal, essas coisas. Então, às vezes, eu passo na casa deles, converso, né? A gente está sempre junto. Nós temos essa característica mais família, né? Então, a gente está sempre junto, se fala todos os dias, mesmo a galera do México. Até porque antes da quarentena, vocês vivem mais juntos do que com a própria família, né? 6, 4, 3 meses fora de casa. E quando não é todo dia, a gente tem rotina. De segunda a sexta, quando não tem viagem, a gente tem rotina normal. Entendi. Uma das perguntas também é como manter uma equipe engajada? Eu sou meio Muricy Ramalho para isso, assim. Eu sou meio chato. Entendeu? O Muricy Ramalho dizia o seguinte: o cara ganha muito, o campo de treino é bom, só dorme em hotel, viaja de avião e tá reclamando do quê? Então, trocando para o nosso lado, você tem um chamado, você serve o Rei da Glória, você faz aquilo que você, basicamente eu entendo que você ama, que é arte, que é dança, que é teatro, que é circo, né? Então, assim, eu engajo eles com objetivos e sonhos, eu traço metas. Né? A gente até conversou sobre isso. Não foi um conselho, foi um compartilhar que eu tive com o Alan quando teve o Arrow Mission. Que foi o quê? A missão Arrows foi uma super missão na Europa, com um dispender de financeiro grande. Então a equipe trabalha tipo 1 ano, vocês trabalharam 1 ano e meio para isso. E quando a gente vence um objetivo depois de tanto tempo lutando, a equipe tende a dar uma baixa, tipo, já fomos e voltamos, e agora? Não tem mais nada no mundo para nós? Então, o que meu pai me ensinou? Trabalhar com metas. Então, eu tenho metas a curto, médio e longo prazo. Né? Longo prazo, no nosso caso integral, até pensando em futuro, em carreira, todo mundo aqui tem uma segunda profissão, porque não é questão de não querer ser artista, mas de viver no país que nós vivemos. Então, tudo isso, a gente cria essa projeção, a gente pensa até na questão da aposentadoria, porque missionário não tem aposentadoria. Então, alguns têm suas MEIs, que recolhem o INSS, que tem um trabalho paralelo, porque também nesse tempo, a gente precisa gerar recurso para você estar... né? Não é que nem antigamente integral, que a igreja sustentava. Hoje a igreja tem uma visão de missões diferente. E principalmente com arte, né, Guga? Aí eles pensam que a gente está passeando, viajando, dançando nos lugares. Então, tudo isso a gente tem que vencer essas barreiras, né? Então, assim, eu tenho deixado a galera acesa nesse sentido, mas eu não fico apelando para ninguém. Quando deu, como meu pai diria, quer ir, meu filho? Deus abençoe, vai tartaruguinha. Mas a equipe que a gente tem é uma equipe que só se desmonta, como aconteceu, casou, mudou de estado, mudou de país, entendeu? Assim, são coisas realmente que direcionam a vida. Não é que casou, sai do ministério. Mas realmente, para você casar e viver no ministério, como eu vivo com a Karina, como outras pessoas vivem, é outro processo de sustento, de fé, de vida. Então, assim, até para a galera entender, não é que casou, saiu, mas às vezes a pessoa não se enxerga casada com a vida que ela vivia solteira, que era uma vida de dependência, de perrengue, aí você tem um filho, e agora? Faz o quê? Entendeu? Então, assim, eu entendo tudo isso. Eu, Gustavo, casado com a minha esposa, nós nos programamos e temos nos programado para, mesmo quando vierem os nossos filhos que estão chegando, a gente sabe disso, a gente crê, né? Já estamos
Estamos no treino, já estamos no jogo, na verdade, já treinamos muito, agora estamos no jogo. Então, a gente já tem um planejamento de criar os nossos filhos com a vida que nós temos. A gente já sabe como é homeschool. Porque eu acho tudo, que... Tudo. Porque até assim, depende muito do seu objetivo, é escolha, como a gente já falou aqui. Uhum. Né? Se você escolhe continuar com o seu ministério, mesmo casando, você tem que saber escolher o seu casamento. Você precisa saber escolher o momento de ter o seu filho, de como você vai ter a estrutura para ter o seu filho e continuar o seu ministério. Eu vejo várias pessoas que continuam. A pastora Adriana, né? E a pastora Luciana são grandes exemplos para mim. Assim, eu peguei a Amanda no colo. A Amanda era a menininha, que é a mais velha das duas. Né? Tanto das filhas. Apesar do seu desafio ser maior, porque no seu caso, vão os dois. Então, mas aí eu vou falar uma coisa. Como a Karina é uma pessoa que desde o início topou a bucha comigo, quando a gente decidiu ter filho, ela é uma menina que estuda muito, que vai pesquisar. Eu sou mais intuição, discernimento, eu me jogo. Ela não, ela é toda organizada, toda pragmática num ponto bom. Então a gente sentou e conversou. Como é que funciona isso? Entendeu? Então, para nós, eu acho que vai ser o mesmo desafio que é para um pai que trabalha viajando. Né? Ou só muda o contexto, mas a gente se preparou como esses casais se prepararam dentro do contexto deles. A live vai cair a qualquer momento, mas a gente volta, porque eu pedi o Guga, né? A gente tem um discipulado aqui do Dança e Vida, Aclamação em Ciaceres, e o Guga foi um dos primeiros líderes que a gente chamou para ministrar no nosso discipulado, e ele liberou uma palavra que eu pedi a ele para ele liberar hoje, né? Mas como vai cair, a gente vai continuar conversando, e quando a gente voltar, ele vai liberar essa palavra que, assim, foi tremenda, marcou todo mundo que estava ali naquela reunião, porque é uma verdade muito séria, né? Do tempo que a gente está vivendo, do tempo que a gente vai viver. Então, assim, vai cair e a gente volta, ok? Fechou. Vai, volta. Voltando, estamos voltando, deixar o povo entrar. Que palavra, que conversa abençoada, né? Eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido muito nesse tempo. Deixa eu chamar o Guga aqui de volta, a galera já está entrando. Guardando o Guga. O pessoal também está voltando. Show. Aí. Tenho duas perguntas antes da sua palavra. Vai. O líder precisa estar preparado para a inclusão dentro do seu ministério? Foi uma pergunta da Paty, né? Paty fez essa pergunta. Não, olha, acho que é super pertinente para o nosso contexto de arte cristã. Bom, a Paty perguntando, e você com o José Guilherme na sua equipe, a gente tem que estar muito preparado. Primeiro, é uma realidade, são pessoas extremamente talentosas, e a gente precisa entender que o líder, ele, como eu disse no começo, ele extrai o melhor do seu liderado. Então, você vai ter um desafio de extrair. Agora, se você não se preparar, por exemplo, se você tiver um surdo, né? A Paty deu aula aqui para nós, a gente sempre pega a dica. Se você não fala linguagem de sinais, é a mesma coisa que você ter um americano no seu grupo e não falar inglês. O cara não vai entender nada. Então, eu acredito que quando você tem talvez um cadeirante, ou você tem alguém com alguma necessidade ou alguma condição especial, você vai criar uma adaptação para aquela pessoa. Por isso que o líder ele tem que se munir de repertório, ele tem que ter bastante exemplo, referência, porque daí essas coisas, quando vêm, eles tiram de letra. Agora, não dá para você não pegar uma pessoa porque ela tem uma deficiência, gente. Isso não existe. Porque ela, olha, quando você pega um desafio, sua equipe e você cresce. Tira da zona de conforto. Não, e fora que se você está no evangelismo, você está em algum lugar e você se depara, você vai deixar de pregar? Principalmente a gente que tem essa função de estar na rua, de estar pregando, Sim. de estar levando a arte, aí você apresenta a sua arte e depois você não consegue criar um relacionamento, desenvolver uma conversa. Alguém na sua equipe
Se alguém na sua equipe precisa se preparar. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser ultramente fluente em Libras, e entender a dinâmica do tratamento de uma pessoa com uma deficiência, porque é uma outra dinâmica, né? Eu fui aprender muito justamente com o Guilherme, trabalhando aqui, entendendo como se portar, como tratar, entendeu? Então, assim, eu acho que para as equipes de arte que estão na rua, ou que estão na rua não, que estão lidando com pessoas, porque a equipe de arte lida com pessoas, entendeu? Olha quem entrou aí, Marcel Prete, direto da Alemanha. Marcel, tivemos Estados Unidos, tivemos a Alemanha, tivemos Irlanda hoje na live. Estamos ficando importantes dele. O negócio tá que tá. E aí, eu perguntei em relação, assim, para a nossa realidade de companhia, de ministério, que é uma companhia, a gente não precisa estimular, né? A gente concorda que a gente não precisa estimular todo mundo que está dentro das nossas equipes, que já está dentro de uma equipe que já sabe o que quer. Sabe, eu sempre falo para o Dance Vida, eu nunca enganei ninguém, não botei uma arma na cabeça de ninguém, e todo mundo sabe qual é o nosso objetivo, para aquilo que o Senhor nos chamou. A nossa entrega é maior, o nosso sacrifício é maior. Eu não preciso nem perguntar quantos aniversários de pai e mãe a galera do Tribos ficou sem passar com pai e mãe, né? Quantos, né, várias datas importantes, porque a gente já sabe que é um preço que a gente vai pagar. Sim. Né? É um preço que a nossa equipe vai pagar. Mas para um ministério local de uma igreja, em relação a estimular, além da Bíblia, né? Que eu acho que o sacrifício de Jesus na cruz é o grande estímulo, e a gente não pode reter aquilo que a gente ganhou só para a gente. Que meios você vê hoje de estimular a galera a não desistir do ministério de qualquer forma, além de falar para as pessoas se converterem, né? Na verdade, o ministério, quando ele trabalha dentro da igreja, ele tem uma dinâmica bem diferente. E aí você precisa pluralizar seu ministério, porque não é que ele é menos importante. Então você tem que estabelecer. E fui eu aqui. Tem regras. Eu acho que dentro da igreja você pode criar uma cartilha de regras. Deveres, direitos, valores, princípios, para que todos sigam. E aí você aumenta a sua área de alcance, porque não é engajamento e nem prioridade, mas alguém que tem um ministério local, que divide com a vida, isso pode acontecer vários imprevistos. Né? Mesmo a gente que é integral acontece em imprevistos, imagina quem tem essa dualidade, né? Que não é só isso que a pessoa vive. Então, eu acho que a gente tem que deixar a equipe preparada. Eu acho que isso que a gente falou de treinar no ministério local tem que ser maior, porque a demanda é maior das coisas que acontecem na igreja. Você trabalhar com a escala, você botar pessoas responsáveis, pluralizar, né? Pluralizar o máximo que você puder, ter vários núcleos dentro da equipe. Eu acho que é uma forma de motivar. Você ter uma equipe referência da galera que está há mais tempo e criando esse padrão de alguém olhar e falar, poxa, minha vontade é estar lá, né? Que nem no esporte, que tem a categoria de base, e aí o cara quer chegar no profissional. Isso falta na nossa geração muito. A galera olha para quem está lá em cima e fala, eu consigo chegar, pega um atalho e quebra a cara. Em vez de honrar, aprender e esperar chegar a sua hora. Entendeu? Então, acho que dentro da igreja você tem que criar esse padrão. Na equipe, no nosso sistema, não tem esse padrão, porque você já é o time que a galera quer estar. Então, você tem que ter outro tipo de regra. Então, o jogador na base, ele estuda e joga. Apesar de jogar ser o principal, ele também estuda. O cara, quando é profissional, ele não faz mais nada, ele só faz aquilo. Né? Então, eu acho que a diferença de responsabilidade, ela vem com a diferença da circunstância, né? Com o que é proposto. Assim, vou dar até um testemunho, né? Eu tinha o Tribos como uma referência em relação a missões em viagens transculturais, né? Vocês já rodaram a metade em todos os continentes, praticamente, né? Falta só ser em nome de Jesus, amém. Em breve, né? E assim, eu falava assim, cara, deve ser muito... É massa, cara, viajar, fazer missões. Cara, quando a gente foi, eu vi a barra que é.
sabe? De achar, de ter aquele pensamento, é tranquilo, é viajar e pregar o evangelho. Ó, unir o útil ao agradável. Mas, cara, só a gente sabe quando vai, os perrengues que passa, as coisas que acontecem, o trabalho que dá para ir, né? Quem me deve, eu acordei hoje, estou indo ali para América do Sul, para Argentina fazer missões. Partiu. Né? Partiu, né? Então, assim, cara, honrar a vida de vocês por tudo aquilo que vocês já fizeram e estão fazendo. Amém. E ainda vão fazer ainda. Amém. Como referência pra gente, sabe? Da gente olhar e se espelhar em vocês, se espelhar em você como líder, né? Na sua mãe, no seu pai. Cara, tudo aquilo que você olha para o Tia Tribos é sempre inovação. Você chega num evento, aquele stand inflável. Eu falava assim, cara, aqueles uniformes que eu falava assim, gente, o que vai chegar nesse nível? Então, assim, amigo, agora até a Aline Barros está usando o nosso uniforme. Até a Aline Barros andou da Tia Tribos. Vou botar hoje no story do Nossa Vida a nova integrante da Tia Tribos. Vou marcar ela. Será que ela... Será? Se ela der uma moral para nós, tá bom. Então, assim, amigo, um prazer muito grande. Agora eu quero deixar você compartilhar aquela palavra que você deu pra gente, desse novo tempo que a gente vai viver, pra galera que está assistindo, pros líderes que estão assistindo. Se você não é líder, também escuta e receba essa palavra. Compartilha essa palavra com o Guga. Depois esse nosso bate-papo vai estar no nosso canal do YouTube. Então, assim, a gente deu vários princípios, um bate-papo informal, mas vários princípios que a gente acredita, que a gente vive. Então, depois você compartilha com o seu líder, compartilha com a sua equipe, que com certeza, como abençoa a sua vida, vai abençoar outras vidas. Bom, eu tenho um entendimento, e quando eu ministrei essa palavra, isso só cresceu, queimou no meu coração de uma forma maior e se confirmou. Deus nos congregou. Né? São duas frases que eu ouvi no começo da quarentena. Deus nos congregou, o apóstolo Paulo de Tarso falou isso, eu fiquei assim, cara, Deus congregou a sua igreja, que bagulho louco. E a segunda foi o apóstolo Maurício que disse, na primeira semana, ele disse assim, o mundo nunca mais será o mesmo. Quando eu tive essa informação, eu coloquei diante de Deus assim, Deus, e agora? E aí começou as coisas a acontecerem, isso antes do Worship Day até. Deus me falou uma coisa que foi sensacional. Nós estamos num tempo onde Deus está nos preparando. Porque nós vamos viver algo sem precedentes. Eu sei que você está fora do Brasil, aí muita gente, mas você que é líder, você que tem equipe aqui no Brasil, você precisa se preparar. Tecnicamente, fisicamente, espiritualmente. Você precisa, quem tem chamado para fora e não tem passaporte, perdeu o Playboy, tem que tirar o passaporte agora. Você tem chamado para um país de língua hispana, vai estudar, meu querido, vai falar espanhol, vai speak in English, precisa aprender, porque Deus vai comissionar as equipes de arte, sobretudo do Brasil. Nós somos um celeiro, essa palavra, celeiro de missionários, terra de adoração, todas elas foram juntadas nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo bíblico. Nós estamos vivendo os tempos como os do rei Ezequias. Nós estamos vivendo um tempo como os tempos de Daniel. Nós estamos vivendo um período como o de Ciro. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. O mundo está olhando para cá e está perguntando, quem são esses que durante a pandemia estão se reinventando, estão se preparando? Porque quando acabar, as pessoas vão vir aqui. E não vai ter tempo da minha equipe, do Alan, cuidar de tudo. Da regar vai ficar maluca. Eu vou precisar contar com você. Deus não está deixando a gente em casa para a gente ficar de cara para cima, de cabeça limpa. Não. O tempo do descanso, junto com o tempo do preparo, junto com o tempo do ensino, junto com o tempo sem precedentes. A palavra que Deus quer derramar sobre nossas vidas chegou sua hora, Brasil. Literalmente, nossa hora chegou. Deus está nos comissionando. Então você não fica... Depois, eu vou falar uma coisa aqui que eu não disse. Depois, você não fica choramingando e nem criticando as equipes que foram, sejam elas tecnicamente ou mais novas do que a sua,
porque vai chover para todo mundo. Mas quem tiver com a terra arada e semeada vai dar fruto. Quem tiver com terra bagunçada vai dar lama. Então é um tempo de você sair dessa quarentena pronto, preparado, envisionado. O que mudou em você? O que você ganhou com essa quarentena? Quais foram o acrescentar pessoal e ministerial na sua vida? Por exemplo, eu tenho uma notícia, aconteceu terça-feira. A Roberta tem a Lilica. Ela, na quarentena, aprendeu a tocar violão. Ela não sabia. Ela toca musiquinha infantil agora, 3, 4 notinhas. Para o propósito dela, ela é a melhor tocadora de violão do mundo. Mas olha o avanço. Olha o que aconteceu. Porque quando acabar, nós vamos viver um tempo de manifestação de Deus como nós nunca vimos antes. Amém. E quem não estiver preparado vai assistir do chão os outros que vão estar voando, que nem a águia lá em cima. E não adianta choramingar, jogar praga, amaldiçoar, que não vai pegar. Nós vamos romper. Não adianta dizer que não tem tempo, né, Guga? Não vai adiantar, não tenho tempo para me preparar. Deus nos reuniu, nos colocou dentro de casa, para que depois a gente não tenha desculpa daquilo que Ele nos chamou para fazer e a gente não fez por falar que a gente não tem tempo. Nós vamos romper. Quer vir junto? Estamos prontos. Estamos aqui para andar junto, para quebrar, para fazer. Não quer? Faz o seguinte, compra a pipoca porque vai ser bom que você vai assistir. Amém. Amém. Cara, eu creio muito nisso. Que Deus está nos dando uma oportunidade da gente se preparar, da gente se consertar como crentes, de correr para os pés da cruz, de não depender de líder, de não depender de pastor, porque agora a gente está dentro de casa. É você e Deus, aí. Deus e você. Realmente, sabe, aquela o véu realmente está totalmente rasgado e é só você e ele. Né? Eu escutei uma palavra da Nívia também, que ele falou assim, ó, Deus está nos chamando para o secreto. E o secreto é dentro do nosso quarto. Nosso secreto não é no púlpito pregando, não é nas praças, não é pelo mundo, não. É o nosso secreto, é o nosso quarto. E é esse tempo que Deus está nos permitindo viver. E se a gente não se preparar, depois a gente não vai ter desculpa. Para Deus não existe desculpa. A gente cria desculpa, mas para Deus não vai existir desculpa. É um tempo da gente que Deus vai se manifestar de uma forma. Né? A gente já recebeu palavras que a porta financeira vai se abrir para as equipes. Amém. Então não vai ter nada para nos impedir de fazer, a não ser a nossa própria vontade de não fazer, o nosso próprio comodismo. Então, assim, só nós podemos sabotar isso. Se a gente... Vou falar uma frase que eu ouvi do pastor Cristo Batistão, uma live que ele fez, do Filhos do Homem, ele falou assim, que o grande lance do ministro de louvor na congregação é não atrapalhar o que Deus quer fazer. Se nós não atrapalharmos o que Deus quer fazer, nós vamos pisar as nações da terra. Nós vamos, gente. É uma promessa. Escuta o que eu estou falando. Eu sou um cara de uma cidade bem pequena, do litoral sul de São Paulo, que tem viajado o mundo sem saber como nem de onde vem há 16 anos. Se você crê que Deus chamou e falou, liberou uma palavra sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Eu ouvi isso na minha adolescência inteira. E eu pisei os 4 cantos da terra. Ainda não os 5 continentes, mas já os 4 cantos. Então, por favor, se prepare. O reino vai avançar. Avance junto com o reino. Amém, amém. Creio super nisso. Deus ministrou também muito no meu coração, Guga, em relação igual à vida da águia. Sabe, a águia vive aí 90, 100 anos, mas chega uma hora na vida da águia que ela precisa fazer uma escolha. Para ela voltar a dar voos maiores, ela precisa fazer uma escolha. Ela vai subir, ela passa um tempo totalmente retirada, né? Ela arranca todas as suas penas, e a pena nasce de novo, ela quebra o seu bico. Então, assim, Deus falou muito comigo em relação a isso, porque é esse o tempo que Deus está fazendo. Trocando as nossas vestes, trocando a nossa mentalidade, para que a gente possa, quando essa pandemia acabar, quando esse isolamento social acabar, para que nós possamos dar voos muito mais altos, que a gente já achava que estava dando voos altos. Eu acho que após esse isolamento, os voos serão muito maiores. Mas a gente precisa estar preparado para que na hora que a gente esteja voando, a gente não venha cair.
Olha que no muito meio do legal. voo. Olha que muito legal. Só tem uma pessoa que sabe como o mundo vai ser depois da pandemia. Deus. Mas você tem todo o acesso a ele. Então, se você quer saber o que sua equipe precisa fazer depois da pandemia, entra no secreto, na intimidade, porque ele vai te falar. E você, quando sair e começar a fazer, você vai falar assim, meu Deus, era isso mesmo. Você vai se surpreender, porque ainda que Deus te fale, nosso coração humano não está pronto. A gente obedece muitas vezes pela fé, e quando acontece, a gente ainda se choca, né? Num bom sentido, de ficar surpreso. Então, Deus é o único que sabe. Cola com ele, é o momento disso. É momento de aliança, é momento de você aproximar e ajuntar quem Deus está colocando no seu caminho. Porque as alianças agora vão ser muito importantes para o futuro. Verdade. Sabe, reveja a visão do ministério, o que será o ministério pós-pandemia. Nós vamos continuar com o que nós estamos fazendo? Nós vamos mudar alguma coisa? É isso mesmo. Faça perguntas. Se pergunte, se questione, sabe? Pergunta para o seu ministério, pergunta para todo mundo, dá uma dica, faz um exercício assim, ó. O que é o ministério para você? Fala aí. Sem ter tempo de pensar, de escrever, porque você pode ouvir coisas diferentes de cada um e elas se completarem. Ou você pode ouvir a mesma coisa e sentir que falta algo. Então, sabe, é importante a conexão com Deus agora, porque Ele é o único que sabe o que vai acontecer. E nós, como profetas da nossa geração, não podemos sair da quarentena sem saber o que fazer. Porque a Bíblia diz em Amós que Deus não faz nada sem antes se revelar aos seus servos profetas. Então nós estamos aqui, você que tem o chamado profético, para entender, discernir o tempo e a estação e projetar para que o reino avance, as pessoas do reino avancem, determinadas na visão que Deus trouxe para os profetas. Então acorda, sabe, envisiona, porque é tempo disso. E assim, para os líderes que estão passando por crises, medos, cara, esse é o tempo da gente rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque assim, se Ele te enviou, Ele é o maior interessado em realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Verdade. Então assim, problema financeiro não vai ser mais problema, tempo não vai ser mais problema, porque Ele vai mover tudo ao seu favor para você realizar aquilo que está no coração dele. Mas aquilo que está no coração dele, não a nossa vontade, não o nosso querer. Então, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus ministrou muito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, querido, receba essa palavra. Receba essa palavra. Sabe, não vai ser o seu ministério, não vai ser um peso para você. A sua equipe, líder, não vai ser um peso para você. Vai ser gratificante, prazeroso você ser cooperador com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e aquilo que Ele vai fazer ainda. Então, querido, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Temos uma novidade que eu nem combinei com o Guga de falar, mas eu já vou dar, já que hoje é tudo notícia de primeira mão. A Regar está elaborando, né? A gente deu o nome de escola de líderes, mas vai ser por conta do formato, né? Então, assim, a gente vai estar lançando aí nas próximas semanas um discipulado para líderes, onde a Regar vai estar promovendo, onde a gente vai ter um tempo que a gente vai poder compartilhar palavras, ter esses grandes líderes que estão à nossa volta, compartilhando as suas experiências, compartilhando palavras, falando sobre temas importantes que a gente não conseguiu falar hoje. Unidade dentro da equipe, visão, né? 2 visões, é uma divisão dentro da equipe. Então, assim, vão ter vários temas, várias palavras. Como você discipular uma equipe de arte, como você estruturar uma equipe de arte. Então, assim, vai ser um canal para os líderes de arte do Brasil para abençoar a sua vida. Então, espera que a Escola de Líderes da Regar está chegando. Se prepara que o negócio vai ser quente, hein, mano? E vai ficar louco. Vai ser quente. Meu amigo, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei as 325 milhões de coisas que a gente está fazendo nesse tempo, né? E você, com o coração sempre disponível, aceitou o nosso convite de estar aqui junto com a gente, compartilhando um pouquinho da sua grande experiência
que tem enriquecido tanto a minha vida e com certeza deve ter falado com cada uma das pessoas aqui. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, precisando já sabe, galera. Segue aí as redes sociais, Dança e Vida, Regar, Tribo, sempre tem coisa legal. E os nossos parceiros, eu sei que é um tempo novo. Vou deixar um versículo para terminar. Jeremias, capítulo 12, diz assim: como faremos se não estamos conseguindo alcançar os que estão a pé, quando chegarem os que virão a cavalo? Então, Eita, fica papai. com esse texto no seu coração. Obrigado, Alan. Beijão. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe, galera. Valeu. Tchau. Então, povo, também vou terminar por aqui, só vou dar alguns avisos, né? O papo com Dança e Vida, esse papo de líder, vai estar no nosso canal do YouTube. Então, depois você pode procurar lá, né? Indicar. Iremos receber vários líderes. Vai ter algumas vezes que vão ter algumas palestras, né? Eu já estou terminando uma para poder apresentar para vocês de como estruturar uma equipe de arte, como trabalhar numa equipe de arte. Vou dar o exemplo do Dança e Vida, de como a gente trabalha, de como a gente tem se movimentado nesse tempo como equipe, né? Então, assim, pode se preparar, vai vir uma galera boa por aí. Já convoquei vários líderes que caminham junto com a gente. Pastora Adriana, Luciana, Flavinho, Vitor, Iara, né? A Ana do Espírito Santo, Ana Paula, Ana Carolina de Cuiabá. Tem várias pessoas, a pastora Jamila, tem várias pessoas que vão estar participando desse tempo, desse papo com o líder, compartilhando as suas vivências, compartilhando aquilo que a gente tem vivido durante esse tempo de ministério. Então, querido, fica com Deus, Deus te abençoe. Se você quer líder, Deus te abençoe mais ainda. Se você é liderado, ore pelo seu líder, tá bom? Em nome de Jesus, porque nós teremos tempos aqui, né, no papo de líder preciosos que Deus tem preparado para nós, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima.